A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos orar, mas esta oração do meio-dia, neste dia de hoje, louvado seja Deus. E Deus tem uma palavra, meus irmãos, para a nossa vida, nesta oração do meio-dia. E vamos ler a palavra que o Senhor traz para a nossa vida neste dia de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 1, que diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás nos céus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós temos em nossa mão um mecanismo de propagação de marketing. E o que é isso, pastor? Se chama celular. É o mecanismo da onde você faz uma propagação de marketing. O que é marketing? Divulgação de algo. Quando você começa a divulgar alguma coisa, quando você começa a mostrar para as pessoas alguma coisa, com a intenção de que elas vejam. Então, por isso que às vezes algumas coisas são chamativas. A gente começa a analisar que na nossa era atual, de alguma forma, o coração do homem está voltado a querer fazer com que o coração das pessoas seja voltado a fazer boas obras. Como assim, pastor? Vou explicar. Hoje as pessoas usam esse nosso mecanismo que nós temos aqui, o celular, para fazer divulgação de suas boas obras, para que, visto essas boas obras diante dos homens, o coração dos homens se amoleçam. E de maneira que este coração se amolecendo, as pessoas também comecem a fazer boas obras. Meus irmãos, mas esse pensamento humanitário, que é um pensamento humanitário, que quer dizer o quê? É um pensamento humano. É um pensamento que é produtivo das emoções do coração do homem, em querer mudar o mundo. Meus irmãos, nós não podemos mudar o mundo. Nós podemos construir uma história melhor, de acordo com as nossas obras, de acordo com as nossas ações, de acordo com a nossa desenvoltura nesta terra, de acordo, meus irmãos, com a nossa caminhada. Nós podemos construir um lugar melhor. Nós podemos fazer com que o mundo se torne melhor. Mas como que nós podemos fazer isso, pastor? A palavra do Senhor, ela deixa claro. É por isso que quando nós lemos Mateus capítulo 6, a gente não pode ficar só no versículo 1. A gente tem que entender todo o sermão da montanha. A gente tem que buscar que Jesus, ele começa explicando sobre a oferta, depois ele começa a dizer sobre o corpo, depois ele começa a dizer sobre a solicitude da vida. Ele fala também sobre os desejos atrativos dos olhos, aonde ele diz que os olhos é a candeia do corpo, que quer dizer que aquilo que o olho vê acende dentro do corpo. Muitas pessoas só tendem a levar esta mensagem para o lado carnal, dizendo sobre a cobiça, meus irmãos, a cobiça carnal, onde um homem olha para a mulher e a deseja, onde uma mulher olha para o homem e deseja, mas não é só isso. Esta cobiça dos olhos, aquilo que os olhos vê, acende no coração, é aquilo que ele está vendo e que ele quer no momento. Um exemplo, a pessoa vê um carro de luz passando, ele deseja no coração. Ele fala, aquilo acendeu dentro do coração dele uma vontade. E aí quando começam a surgir as indagações de por que eu não posso ter isso, por que eu não tenho, por que eu não alcancei, é onde a gente vê que aquilo que ele viu iluminou o corpo dele. Mas a gente tem que ver que luz é essa, se é uma luz benigna ou se é uma luz maligna. Que é isso, pastor? Luz benigna e luz maligna. A luz benigna é uma luz que alumeia, que traz luminosidade, é uma luz que resplandece de forma que traz pureza, de forma que traz retidão, de forma que traz honestidade, que mostra realmente os desígnios da verdade de Deus dentro do homem. Mas a luz maligna é aquela luz de desejos maliciosos, desejos perversos, aonde o coração do homem indaga em possuir, em ter, em alcançar.
Vamos citar alguns exemplos aqui, meus irmãos, sobre cobiça carnal. Cobiça primeiro carnal. Quando o homem ele olha para a mulher e ele deseja ela em seu coração, o que ele desejou? Ele não só desejou ela no coração, ele não fez o ato com ela dentro do coração, mas ele planeja de alguma forma ter um contato com aquela pessoa. É aonde entra o pecado. É aí que o pecado entra. Existe, meus irmãos, às vezes pessoas que olham para as mulheres e veem imaginações na cabeça. Mas quando há a projeção, imaginações é uma coisa, é aquilo que o diabo lança, a fim de lubridiar a mente do homem. Quando a mente do homem é lubridiada e a mente do homem é dominada, então surgiu o desejo de conquistar. É aí que entra o problema, nesse desejo de conquistar, nesse desejo de pegar para si, nesse desejo de possuir. Por isso que nos nossos dias atuais, o número de violência sexual, o número de estupro tem sido absurdamente grande. Absolutamente, ele tem se tornado enorme. Porque o número dessa perversidade tem aumentado, meus irmãos. De acordo também com a perversão dos bons costumes. O que são esses bons costumes? A educação de pai e mãe, onde o pai e a mãe ensinam o pudor, ensinam o respeito. E aí, meus irmãos, só que além disso, passa outras coisas que não estão dentro do pudor. Quando entra nesse ato de violência, tem coisas que são examinadas com mais cautela. E não é o caso, senão nós vamos fugir do foco. Então, entrando aqui, nós podemos construir um mundo melhor fazendo com que as nossas obras, elas resplandeçam diante dos homens. E como as nossas obras vão resplandecer? Como Jesus ele fez, meus irmãos. Jesus curava pessoas e ameaçava elas, falava de forma nenhuma, conte isso para ninguém. Não conte para ninguém. Jesus ele fazia boas obras e falava para as pessoas, não espalhe isso para ninguém. E o que as pessoas faziam? Saía espalhando. E hoje, meus irmãos, como está a nossa era? Vai alimentar um mendigo? Tem que fazer uma filmagem para prestar contas com os dizimistas. Vai cura uma pessoa? Tem que colher testemunho, porque se não tiver o testemunho, ninguém vai acreditar. Porque tem que ter testemunho. Vai fazer qualquer coisa, tem que mostrar o que fez diante dos homens. Agora vamos pegar o que a palavra está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo para a nossa vida agora? O que a palavra de Deus ela está dizendo? Nós não teremos recompensa diante de Deus, porque nós estamos sendo recompensados pelos homens. Então estão entendendo, meus irmãos? Aquilo que faz a tua mão direita não deve saber a tua esquerda, ou seja, você não deve estar espalhando para todo mundo. Às vezes você vai chegar no momento e você vai testificar dos milagres de Deus. Você vai contar as maravilhas do Senhor. Você vai especificar as coisas maravilhosas que Deus está fazendo em vossas vidas ou na vida de alguém. Mas esse negócio de estar propagando que todo mundo tem que ver, porque eu sou profeta, porque eu sou homem de Deus, porque eu tenho que provar para todo mundo que Deus está na minha vida, que eu não sei o que, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa obra, ela vai ser propagada pela boca do povo. Então vamos pegar aqui claramente. O Dr. Lucas era como se fosse um detetive, mas ele era um doutor mesmo, um médico. O médico Lucas. Mas era como se fosse um detetive. Ele saía de pessoa por pessoa e pegando relatos ali de pessoa. Falar o que foi que aconteceu, a pessoa, não, foi assim, assim. E ele vai pegar o relato de outra pessoa e ali, meus irmãos, ele escreve o evangelho segundo aquilo que ele investigou. Ou seja, as pessoas contaram o que aconteceram. Então nós não precisamos filmar o que nós estamos fazendo para mostrar para a humanidade. Nós precisamos deixar que a humanidade dê testemunho daquilo que Deus fez na vida delas. Porque a obra não fomos nós que fizemos. O poder não é nosso. A glória também não é nossa. Tudo provém de Deus.
tudo, meus irmãos, é dele. E tudo é para ele. Graças a Deus, meus irmãos. Por isso, para nós reflexionarmos, vamos entender que quando Jesus fala guardai-vos, ele diz tome cuidado. Fiquem prestando atenção. Tomem cuidado para que aquilo que vocês estão fazendo não seja visto diante dos homens. Ou seja, essas boas obras. Tomem cuidado, que é o que Jesus está querendo dizer. O que Jesus está querendo ensinar para os discípulos. Tomem cuidado de que a exaltação suba ao seu coração. E tudo quanto você vai fazer de boas obras, você tem que mostrar para os homens. Estão entendendo, meus irmãos? Aí às vezes a pessoa tem que contar tudo, tem que prestar conta de tudo, tem que falar tudo, porque, meus irmãos, porque a obra já não é mais de Deus, a obra é do homem. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Não precisou de ninguém comprar pão, não precisou de ninguém comprar peixe. Ele fez a obra ali em secreto, mas foi manifesta publicamente, todos viram. E todas aquelas pessoas que viram testificaram. Jesus, ele não fica expondo os milagres dele. Quem expõe os milagres de Jesus somos nós, que acreditamos nisso. Entende, meus irmãos? Qual é esta mensagem que Deus está nos ensinando aqui hoje? A palavra eficaz que Deus está trazendo para a nossa vida neste dia de hoje. Que maravilha, meus irmãos. Que palavra gloriosa. Por isso, meus irmãos, vamos guardar esta palavra na tábua do nosso coração. Que venhamos, meus irmãos, fazer as obras. E aqui deixando a reflexão final, que as pessoas dê testemunho daquilo que Deus está fazendo por intermédio de sua vida. Deixe que as pessoas testificam umas com as outras daquilo que Deus está fazendo por intermédio da sua vida. Deixe as pessoas testificar. Eu fui na igreja, quando eu orei, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta. Então olha, as pessoas de lá vão testificar, falar, vê um pregador aqui, vê um homem de Deus, mas orou, mas pensa numa oração forte, pensa numa oração abençoada, pensa num culto que foi abençoado, pensa. As pessoas vão testificar, mas agora não. A gente tem que fazer o nosso próprio marketing, a gente precisa ganhar alguma coisa, a gente precisa crescer, né? Esse nosso pensamento que está levando a gente para o buraco. É esse nosso pensamento de querer crescer, de querer se tornar influente, de querer se tornar uma pessoa aí, igual aí nessas pessoas que estão aí na mídia, nas redes sociais que estão influentes. Nós queremos ser iguais, meus irmãos. Nós não queremos fazer aqui a obra no anonimato. Nós queremos sair do anonimato. Nós queremos partir para cima com tudo. Está entendendo? Esse é o nosso maior erro. Querer sair do anonimato sem fazer a obra no anonimato. Por isso, continue como um bom soldado. Continue fazendo a obra. Que Deus, Ele vai te honrar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Vamos orar esta oração. Que Deus possa abençoar a sua vida no poder do nome de Jesus. Oremos agora, meus irmãos. Deus possa abençoar a sua vida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, diante, Pai, desta palavra, Deus querido, diante, ó Deus poderoso, deste ensinamento que o Senhor tem nos dado, Pai, nós oramos agora, meu Pai, em favor destas pessoas, para que o Senhor venha abrir a mente, o subconsciente, o entendimento, para que o Senhor venha dar graça, meu Deus, para que o Senhor venha dar força, para que o Senhor venha garantir, meu Pai, o milagre, para que o Senhor venha garantir, meu Deus, as maravilhas celestiais.
Espírito Santo de Deus e da verdade, que neste momento de oração, ó Pai querido, que o Senhor venha visitar, meu Pai, a vida desta pessoa, no íntimo, no profundo e no escondido, ó Pai querido. Pai, pode ser que esta pessoa, Pai querido, tem passado madrugadas e madrugadas, meu Pai, em choro, madrugadas e madrugadas em pranto. Pai, tem gemido, ó Deus querido, tem comido, Deus querido, o pão de lágrimas, meu Pai, o pão de dores, Deus querido e Deus amado, mas o Senhor é um Deus que assiste tudo, o Senhor é um Deus que vê tudo, o Senhor é um Deus, meu Pai, que sabe de tudo. Por isso, neste momento de oração, ó Pai querido, vai agora de encontro, ó Pai querido, com a vida desta pessoa, garantindo agora, meu Pai, a grande liberdade espiritual, fazendo com que esta pessoa, meu Pai, venha ser livre, livre da angústia, livre, meu Pai, do sentimento de desespero, livre, meu Pai, do sentimento da dor, da perca. Querido Deus e eterno Pai, quantas pessoas que estão chorando neste momento, quantas pessoas, meu Pai, que estão gemendo neste momento, quantas pessoas, ó Pai querido, que estão, meu Pai, passando por momentos de adversidade cruel. Querido Deus, mas o Senhor é o Deus, meu Pai, que opera em todas as coisas. Por isso vai operando, meu Pai, nestas vidas, trazendo alívio espiritual, trazendo refrigério espiritual, trazendo a graça espiritual, trazendo, Deus querido e Deus amado, a transformação espiritual. Deus querido e Deus amado, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai lançando por terra agora, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra de ocultismo e candomblé. Deus vai quebrando, meu Pai, todo o despacho da encruzilhada que foi feito contra a vida desta pessoa, a fim de destruir as finanças, a fim de destruir o casamento, a fim de destruir a vida espiritual, sentimental. Deus queima, destrói agora, vai lançando por terra agora, vai queimando agora, Deus querido e amado, pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, desfaça agora, meu Pai, quebrando, meu Pai, toda a algazarra do diabo, quebrando, ó Deus querido, toda a fúria do inferno, garantindo, meu Deus, o livramento, garantindo, meu Pai, a cura divina, garantindo, meu Deus, a libertação de todo o mal, porque nós oramos agora, meu Pai, acreditando, Senhor, meu Deus, na manifestação do seu poder e no poder, meu Pai, salvador, meu Pai, do Senhor. Salva-nos, ó Pai, das aflições, salva-nos, ó Deus, dos nossos tremores, livra, meu Pai, de todos os tormentos, guarda-nos, Senhor, meu Deus, livrando-nos, meu Pai, nos guardando de todo mal, pelo poder, meu Pai, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja Deus, meus irmãos, graças a Deus, amém, graças a Deus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus.